Olá pessoal, estou gravando essa videoaula sobre o eToys para demonstrar o seu ambiente de trabalho e algumas das funções básicas que a gente pode utilizar nele, certo? Então para isso eu vou criar aqui um novo projeto. Ok, o mundo está em branco, a barra de tarefas apenas. Para a gente programar, a gente vai precisar de objetos. Existem duas formas da gente obter objetos. A primeira delas é aqui na barra de suprimentos, onde eu já tenho objetos prontos, certo? E a segunda é pintando o objeto utilizando a ferramenta de pintura. E é o que eu vou fazer aqui, certo? Vou clicar. Ok. Então, o meu intuito aqui é fazer um disco voador visto de cima, para poder movimentá-lo pelo ambiente de trabalho, pelo mundo. Para isso, vou pegar a ferramenta pincel, certo? Esse pincel aqui, a ponta está muito pequena, vou pegar a maior delas, ok? Vou colocar a cor aqui vermelho, certo? E no centro desse círculo, eu quero colocar um círculo com vermelho mais claro. Então a cor está correta, falta só modificar a espessura. Vou clicar aqui. Opa, aqui, certo. Colocar alguns pontos de luz amarelo na frente do meu disco voador. Vou selecionar aqui esse pincel mais fino e vou clicando aqui colocando as luzes. Ok, veja que é uma coisa bastante simples para quem utiliza editores de imagem básicos, como é o caso do Paint. Isso aqui é bastante simples. Opa, não ficou bacana essa última luzinha aqui, eu vou clicar em voltar. É o famoso Ctrl Z, que não funciona aqui, Ctrl Z. Certo, pronto. Beleza, é basicamente isso. Então gostei do resultado, vou clicar aqui em ficar. Então tem aqui o objeto, certo? E posso utilizá-lo por todo o meu mundo no eToys. Ok. Para que eu possa utilizar esse objeto futuramente, o ideal seria que eu o tivesse salvo. E é o que eu vou fazer. Veja que o projeto, quando eu crio aqui, ó, ele está sem nome. Então eu posso apagar aqui, ó, e colocar aqui demonstração. Ok. E após isso eu vou salvá-lo. Vou clicar aqui, ó, já mostrou o nome que eu coloquei. Vou colocar aqui o nome do autor. Certo. Clique em OK. E ele vai me fornecer duas opções para salvar. A primeira delas é mais Quickland, que seria você guardar o seu projeto dentro do repositório de objetos do eToys, do programa, certo? Que isso é necessário armazenar na internet. Não é o caso da gente. Se fosse, a gente teria que criar uma conta com login e senha, enfim, não é o caso. Vou cancelar. Eu vou salvar no disco local, no HD. Seleciono aqui eToys. O eToys é a pasta que fica dentro dos meus documentos. Ok, ó. Certo, então essa pasta aí. Eu volto aqui, ó. Clico em salvar. Salvou o projeto. Ótimo. Ok, então eu tenho um objeto, só falta fazer o seguinte, fazer com que ele possa andar por si só por dentro do meu mundo. Para isso eu preciso programá-lo. Como é que eu vou programá-lo? Eu vou clicar aqui com o botão inativo sobre ele e vou clicar aqui na opção visualizador, que é esse olhinho azul, certo? Então, ó, quando eu clico no visualizador, observem que surge uma série de menus, certo? Os quais esses menus sendo combinados, essas opções sendo combinadas, vão fazer com que esse meu objeto, que atualmente está com o nome de esboço, possa ser utilizado. Eu não gostaria que o nome dele fosse esboço, então vou clicar aqui com o botão inativo sobre ele mais uma vez e vou colocar aqui disco voador. Certo, disco voador, confirmo. A partir do momento que eu confirmo, observem que o meu menu aqui do visualizador, onde tinha esboço, ficou disco voador. Certo. Reparem o seguinte, que o menu do visualizador ele é composto de pequenos retângulos, que cada retângulo desse executa uma ação diferente, tem alguma função pré-definida. E esses retângulos são chamados de tiles, certo? Tiles
E eu tenho aqui dois tipos de tiles, que seriam o seguinte: os tiles comuns, que são esses, ó, disco voador X, Y, disco voador direção, são tiles que tem algum valor associados a eles. Por exemplo, veja, tô deslocando o meu disco voador por dentro do meu mundo e vejo que os tiles posição X e posição Y do disco voador vão sendo alterados, certo? Ó, então veja, é totalmente dinâmico. Veja o seguinte: se eu estou aqui na posição 1012 de X, se eu venho aqui para a esquerda, ela vai diminuindo, ó, até chegar, ó, no marco 0, que é lá na ponta. Opa, já saí, ó, já saí do 0. Então é aqui na ponta, no início mesmo do mundo, certo? Então vou vindo para a direita, então vai aumentando, tá ok? Então é semelhante ao plano de coordenadas cartesianas. Da mesma forma, y para baixo ele diminui e para cima o y aumenta. Reparem que esses valores aqui, ó, eu estou movendo e eles vão se alterando dinamicamente, mas da mesma forma eu posso alterar, ó, clicando nessas setinhas aqui, ó, certo? Ó. Ou simplesmente apagando o valor existente e digitando outro valor qualquer. Por exemplo, eu quero que ele vá para a posição x0. Digito 0, aperto Enter e veja, ele automaticamente veio para cá. Quero que ele vá para a posição 100. Mesma forma. Ok? E reparem que tem um valor aqui que não está se modificando de maneira alguma, que é o valor de direção. O que é direção? Se eu clicar com o botão inativo, a gente vai observar que existe uma setinha apontando aqui para cima, certo? Reparem que a partir do momento que eu movo aqui, ó, com a opção girar, movo o meu objeto, ó, os valores ali da direção vão aumentando. Então, se eu movo assim, ó, um ângulo reto em relação ao que ele estava antes, veja que eu tenho aqui 90, ou seja, correspondente a 90 graus. Se eu mover mais 90, eu vou obter, claro, 180. Eu vou digitar aqui, ó, e veja que o disco voador está apontando agora para baixo, ó, certo? Significa dizer que se eu continuar virando ele para a direita, ele vai 181, 182 até chegar em 360, que é uma volta completa, né? Vejamos. Não, ó. Eu obtenho valores negativos. O eTOS ele trabalha da seguinte forma: da esquerda para a direita, o valor cresce, é positivo. Na verdade, o lado direito dele são valores positivos, de 0 a 180. E aqui no lado esquerdo são valores negativos, menos 50, enfim, até chegar a menos 180, certo? Ok, pessoal. Então, esses são os tiles comuns, certo? São esses aqui, ó, que tem esses valores aqui, certo? E nós temos, além dos tiles comuns, os tiles de ação, que são esses tiles que tem essas exclamaçõezinhas aqui. Sim, só lembrando, tiles comuns não necessariamente são esses que têm apenas valores. Esses aqui também são tiles comuns, certo? O que os diferenciam dos tiles de ação é que os tiles de ação têm esses pontinhos de exclamação aqui, ó. Por exemplo, disco voador faz som de coachado, coiote, tinido, clique. Pronto, isso aqui é uma mordida. Então, ó, toda vez que esse tile for acionado, o meu disco voador, meu objeto disco voador vai fazer essa zoada de mordida. Veja, vou clicar aqui na exclamação, ó. Então, ó, ele vai executando a tarefa. Então, por isso, é chamado de tile de ação. Veja, ó, disco voador avança 5 pontos. Se eu clicar, ó, veja que ele vai indo à frente, ó, sempre que eu clico. Deixa eu pôr ele aqui mais para baixo. Ó, eu quero que ele avance 100 pontos. Então, apago o 5, digito 100 e clico, ó. Então, veja, certo? Ok, pessoal. Então, esses tiles, eles combinados, eles permitem que o usuário crie uma rotina de programação, fazendo com que o objeto execute tarefas de forma automática, certo? Como é que eu posso juntar esses tiles de forma ao objeto executar uma tarefa de forma automática? Eu preciso de uma coisa chamada aqui no eTOS de script,
Para isso, eu tenho que vir aqui, ó, veja, eu tenho a opção básico, teste, categoria básico, teste. Eu vou clicar aqui sobre essa setinha, ó, escolher a opção script. E eu tenho aqui, ó, disco voador, script vazio. Vou arrastar aqui, ó, para o mundo. E o script é um cara que ele permite eu juntar talhes e executar esses talhes seguidamente. Como isso? Deixa eu vir aqui, eu vou voltar aqui para o talho básico. Desculpa, categoria básica. E eu vou querer que o meu disco voador avance 5 pontos. Então eu clico aqui, ó, e ponho dentro do meu script, certo? E reparem que o meu script ele também tem, ó, a exclamaçãozinha. Então toda vez que eu clico nele, ó, ele vai avançando, ó, 5 pontos, certo? Ó, segurei, ó, ele vai avançando até, ó, veja, ele não sai daí, né? Mas estou tentando. Vou trazê-lo aqui para baixo, certo, pessoal? Então, se eu quero que ele só está indo para frente, eu quero que ele gire em torno de si mesmo. Então eu pego a opção aqui, ó, disco voador gira e ponho aqui abaixo, ó. Então, ó, o meu disco voador no script 1 vai avançar 5 pontos e depois disso vai girar 5 pontos, 5 graus. Então, ó, veja, ó, tá vendo? Ó, vou clicando, ele executa uma vez, ó. Cada vez que eu clico, ele executa uma vez. Ele avança e gira ao mesmo tempo, uma vez. Certo. Ok, se eu clicar nessa opçãozinha, nessa setinha aqui da direita, ele executa um passo de cada vez, ó. Eu vou clicar, ó, ele avança, depois gira. Avança, gira. Avança, gira. Certo? Então, esse aqui executa o comando de uma vez, todos os comandos do script. Esse aqui executa cada talhe por vez dentro do script. E se eu quiser fazer com que ele gire, com que ele execute automaticamente, eu clico nesse reloginho aqui, ó, e vejo, ó, o tick, é o chamado tick, ele executa automaticamente. No meu caso, ele vai fazer apenas isso, ó, vai avançar 5 pontos e girar 5 pontos, isso continuamente. Eu quero parar, eu clico aqui na palavra tick, escolho pausado, certo? Quero continuar, clico no tick e pausado e clico em tick, certo? Vou pausar aqui, ó. Veja, a gente acabou de criar uma rotina de programação chamada script 1. Se eu clicar aqui em minimizar, ó, veja que o meu script antigamente só tinha script vazio, agora eu tenho script 1. Eu vou arrastar ele para aqui, ó. Veja, ele já vai vir com os outros talhes combinados, certo? Vou renomear aqui para ficar mais intuitivo, vou colocar aqui voar. Certo, então tem aqui, ó, sempre que eu chamar o script e voar, ele vai executar essas duas tarefas, avançar 5 pontos e girar 5 pontos. Lembrando que esses valores aqui podem ser alterados, certo? Eu quero que ele avance 10 pontos e gire 5 graus. Então, ó, tick. Ok, ele já vai dar uma volta maior, porque eu coloquei para ele avançar de 10 em 10 pontos. Deixa eu pausar aqui. Ok. Então, o que eu fiz, veja, deixa eu clicar com o botão inativo e excluir esse script. Repare o seguinte, quando eu não tenho nenhum script criado, eu tenho um script vazio. Arrasto para o mundo e depois vou colocando os tiles dentro dele. Veja, pronto. Então, olha só o que é que meu disco voador vai fazer. Ele vai fazer um som de coachado, um sapo, né? Vai avançar 5 pontos. Dentro do meu script 1. Certo? Então, se você pensar em desenhar um sapo, já tem um sonzinho para colocar junto a ele. Certo? Isso eu fiz arrastando o script vazio para cá e colocando tiles. E veja que a partir do momento que eu trago um script para aqui, ele é representado aqui, certo? Deixa eu excluir e vou mostrar. Essa é uma das formas, é arrastando o script vazio. A outra forma é arrastando scripts de ação. Lembrando que os scripts de ação são esses que têm as exclamações, certo? Arrastando scripts de ação e somente de ação para dentro do mundo. Então, ó, avançar de 5. Eu trago aqui, ó. Então, eu já crio automaticamente um script já com tile, certo? Ok. Basta agora eu acrescentar o gira, enfim, e qualquer outro script, qualquer outro tile que seja, e posso modificar o nome da mesma forma, certo, pessoal? Então, repare, vamos supor que eu crio vários scripts aqui e a minha tela fica tomada, fica um script aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Como é que eu vou visualizar meu objeto? Simplesmente eu clico aqui para minimizar, certo?
ele remove do mundo, mas ainda existe aqui dentro do visualizador do meu desfilador. Se eu quiser tirar esse visualizador também, eu clico aqui no desfiladorzinho, ok, e ó, eu tenho o meu desfilador para utilizar e programar com outros objetos, inclusive, certo, pessoal? Então, era apenas isso que eu queria demonstrar, são funções básicas do eTOS, certo? Mostrei um ambiente de trabalho, algumas coisas simples, mostrei a questão da programação, mostrei o que são talhos comuns e talhos de ação, mostrei o que são scripts, que nada mais são do que rotinas programáveis com talhos, utilizando talhos, certo? Enfim, qualquer dúvida que surja, me mandem um e-mail ou então me procurem na universidade, certo? Por hoje é só, abraço.